Graças a Deus. Vamos ver o que o Senhor quer falar hoje conosco? Amém? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. E nós vamos ler do versículo 1. Hoje nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, tá, irmãos? Mas é importante que façamos para você entender bem. Do 1 ao 11. Que nos diz assim, ó. Jesus lava os pés aos discípulos. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém? Feche teus olhos e fale com o Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso e eterno, eu te dou graças, Senhor, por este momento que estamos aqui e podemos ouvir a Tua voz. Podemos estudar a Tua palavra, Senhor, entender a Tua palavra. E eu te glorifico por esse momento e pela vida de cada irmão e irmã que aqui está. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco. Nos ensine a Tua palavra, Senhor, que não seja eu falando, mas o Seu Espírito. Espírito Santo, fica conosco, abre o nosso entendimento, nos ajude a entender e a guardar a Tua palavra no nosso coração e na nossa mente, ó Deus, para que possamos guardá-la e podermos falar no momento necessário. Pai querido, em nome de Jesus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Toma toda a glória para Ti, Jesus. Fica conosco, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Então vamos lá. Aprender um pouquinho hoje sobre esse texto da palavra do Senhor, que não é muito pregado, não, né? Você com certeza já ouviu alguma coisa a respeito, já ouviu alguma pregação, mas não é uma pregação feita muitas vezes, não é uma coisa que se fale tão seguido, né? Então vamos entender o porquê que o Senhor Jesus fez isso. Como nós lemos aqui então, antes da refeição da Páscoa, né, o Senhor Jesus estava reunido então com os discípulos, antes de ele ser preso para ser crucificado. E aí então, durante a ceia, né, ou seja, durante a janta, vamos dizer assim, que eles estavam fazendo,
Jesus se levantou do lugar onde ele estava sentado, tirou a sua vestimenta de cima, como a Bíblia nos diz aqui no versículo 4. Que vestimenta de cima era essa? Era a capa. Jesus usava uma capa por cima da túnica. Então ele tirou a capa, ficou com a túnica, pegou uma toalha e se cingiu, quer dizer, enrolou, né, em volta do seu corpo. E aí começou a lavar os pés dos discípulos. Você pode dizer assim, pastora, esse rito do lava-pés que existe, né, na Igreja Católica, vocês sabem, muitos vieram de lá. Então, isso é feito lá. Eu não estou criticando, né, a maneira da Igreja Católica, só estou falando que isso é feito lá, né, na Igreja Católica. Nós, evangélicos, não temos esse costume. Alguns protestantes, luteranos, anglicanos, também fazem isso. Mas, na maioria, a Igreja evangélica não realiza isso, a não ser que queira fazer para demonstrar alguma coisa em especial. Mas Jesus não deixou isso aqui como uma ordenança. Jesus não deixou. As duas ordenanças que o Senhor deixou para nós, que nós temos que fazer, é o batismo nas águas e a Santa Ceia. O batismo, ele disse, né, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas é claro que a gente entende aqui a respeito da ordenança do batismo também, que não adianta apenas batizar e pensar, estou salvo, não quero mais saber de Deus, não preciso mais ir na igreja, porque já me batizei. E muitos fazem isso hoje em dia dentro das igrejas. Quantas pessoas já passaram aqui pela nossa igreja, que já se batizaram aqui nessa piscina, ou no rio, em qualquer lugar, mas se batizaram? E só pelo simples fato de terem se batizado, acham que já estão salvos. O batismo não é para salvação, o batismo é para obediência, para obedecer uma ordenança do Senhor Jesus. Mas, é claro que aquele que se batiza deve prosseguir no caminho do Senhor, obedecendo a Ele, né? Vivendo para Ele. Não adianta só se batizar e se sumir, como muitos fazem. Não é verdade? Vocês sabem, né? Quantas pessoas aqui já fizeram isso. São salvos? Não, não são salvos, porque se batizaram apenas por causa do versículo que diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Né? Que está lá em Marcos 16. Mas não adianta assim. Não foi esse o propósito que Jesus ordenou o batismo. E Ele ordenou também a ceia. Então nós fazemos o batismo nas águas e a Santa Ceia, porque Jesus disse da Santa Ceia, fazei em memória de mim, para lembrar o que Ele fez por nós na cruz, né? Então, cada vez que nós tomamos a ceia, para lembrar o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que Ele morreu e ressuscitou, nos dando a salvação. Mas esta cerimônia aqui pode ser feita em algumas denominações, geralmente é antes do dia da Páscoa, né? Mas não é uma ordenança de Jesus, não, tá, irmãos? Para esclarecer isso aqui. Jesus não deixou isso aqui como uma ordem que tem que ser feita. Não. Ele fez isso aqui para nos dar um exemplo de como que nós devemos nos tratar, nós, irmãos em Cristo. Amém? Por quê? Porque isso aqui que Jesus fez foi em sinal de humildade. Você já vai entender o porquê. Mas tem mais alguma coisa além disso que não é falado, quando dificilmente se prega a respeito disso. Geralmente só se fala que Jesus se fez humilde e lavou os pés aos discípulos. Mas tem mais alguma coisa que nós vamos entender hoje. Então veja só, nos tempos bíblicos, no tempo que Jesus estava aqui na terra, era costume do povo judeu, por causa da poeira que existia, naquele tempo não existia calçamento, não existia asfalto. Então o povo caminhava nas ruas e eles usavam sandálias, né? Não eram sapatos fechados assim como os nossos hoje, eram sandálias abertas. E o pé ficava todo empoeirado, todo sujo, né? Ficava sujo, porque
As ruas eram empoeiradas, as estradas de chão, né? Como a gente ainda vê em alguns lugares por aí. Mas na cidade, geralmente, é tudo já com calçamento, né? Então, hoje a gente não tem mais esse costume. Mas, no tempo bíblico, então, era costume de quando chegava uma pessoa na tua casa, eu já falei isso aqui outras vezes, você deve de lembrar. Quando chegava uma pessoa na tua casa, era a tua obrigação de receber bem essa pessoa, lavando os pés dela. Imagine esse costume hoje. Chega alguém na tua casa e você diz assim, vamos lavar os pés? Fica estranho, né? A pessoa pode dizer, está dizendo que eu estou com o pé sujo? Mas naquela época era costume. Era falta de educação se não fornecesse água para a pessoa lavar os pés. Por quê? E não era só os pés. Era lavado os pés e passado óleo na cabeça. Para dizer que estava recebendo bem aquela pessoa na casa. Então, o costume era esse. Lavar os pés. Mas este trabalho, quando não tinha um servo na casa para fazer, era feito pelo dono da casa. Mas geralmente não era pelo dono, era por um empregado. Um servo da casa que chegava na visita e lavava os pés. Enxugava direitinho ali, limpava a sandália, arrumava nos pés da pessoa para que ela pudesse se sentir à vontade dentro de casa. Então era o trabalho de um servo. Então esse trabalho era em sinal de humildade por causa disso, porque era um serviço feito por alguém menos qualificado da casa, vamos dizer assim. Por aquela pessoa que eles consideravam, que não é, né? Mas que eles consideravam a menos importante da casa, era a que ia lavar os pés da visita. Ficou entendido isso? Então, veja só. Era um servo que fazia isso. O empregado. E agora Jesus, ali na noite da ceia, resolve fazer isso com os discípulos. E eles sabiam que quem fazia isso era um servo, era um empregado. E aí, de repente, Jesus tira a sua capa, pega uma toalha e começa a lavar os pés. Pega a bacia, né, com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Aqui nós temos o significado de humildade de Jesus, porque ele se curvou diante dos discípulos dele, ele sendo Senhor, se curvou diante dos discípulos como o servo, aquela pessoa que tinha menos importância na casa, vamos dizer assim, fazia. Então esse foi o sinal de humildade de Jesus. Ele não ficou pensando, eu não posso lavar os pés dos outros porque eu sou Jesus. Não, ele disse, eu vou lavar para dar o exemplo. Amém? Então, veja só, os discípulos aí, quando viram, né, que Jesus se abaixou para lavar os pés deles, então ele precisou se curvar, né, se dobrar diante dos discípulos para poder fazer isso. O Pedro foi o que rapidamente, que era o mais agitadinho de todos, né? O Pedro, assim, naquele temperamento dele. Ele disse, não, Jesus, os meus pés o Senhor nunca vai lavar. Mas por que Pedro estava falando isso? Porque ele sabia que era um trabalho de uma pessoa específica para aquilo. Que não era comum um senhor fazer, era o servo. Então Pedro disse ali, como nós lemos, no versículo 6 diz assim, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lava os pés a mim? Então Pedro ficou indignado de ver Jesus lavando os pés dos outros, né? E quando chegou na vez dele, então, que a Bíblia não diz se ele foi o primeiro ou os outros foram primeiro, mas quando chegou na vez dele, ele disse isso, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Como quem diz assim, não, Senhor. Não pode acontecer isso. Aí, no 7, Jesus respondeu assim, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Ele quis dizer, Pedro, se acalme. Você vai entender depois por que eu estou fazendo isso.
E aí ele disse assim, ó, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Olhe bem o detalhe. Jesus respondeu para ele, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Veja só, quando o Senhor Jesus se dobrou diante dos discípulos, ele estava, quando ele se despiu da sua capa e se dobrou diante dos discípulos, ele estava demonstrando ali para os discípulos o que ele fez na glória. Quando ele deixou a sua roupa de glória, se fez homem, para poder vir servir ao ser humano aqui na terra. Então, olha só, Jesus abandonou a sua glória, se fez homem e veio nos servir. Isso aqui ele nos mostra através desse texto aqui de lava-pés. Né? Mas Pedro não tinha entendido ainda, por isso ele disse, o que eu faço não sabes agora, espere um pouquinho que você já vai entender. E aí então, ó, quando Jesus disse assim, se eu não te lavar, não tens parte comigo, Pedro rapidamente disse assim, ó, Senhor, então não lave só meus pés. Pedro naquele temperamento dele, né? Então, Senhor, não lave só meus pés, lave também as mãos e a cabeça. Primeiro ele não queria, né? Não, Senhor, o Senhor não, eu é que devo lavar os seus pés, mas o Senhor lavar os meus, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse, mas se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele rapidamente, então lave também a cabeça e as mãos. Como quem diz assim, agora que eu fui perceber. Então me lave, Senhor, me lave por inteiro, porque eu quero ter parte contigo. O que significa isso aqui de ter parte? Olha só, Jesus disse assim, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aqui Jesus estava dizendo que se ele não nos lava, quando ele nos lava, nós estamos quebrando a relação com Satanás. Entendido isso? Se Jesus não lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria quebrado a relação que ele tinha antes com Satanás. Como assim? Que relação? O contato. Ser obediente às trevas, ser obediente ao mal. Então, por isso que Jesus disse isso. Se eu não te lavar, Pedro, você vai continuar nas mãos do diabo, porque daí você não tem parte comigo. Ficou entendido isso, irmãos? Então, por isso que Jesus disse isso. Aí o Pedro, opa, não, então não é assim, né, Jesus? Então me lave por inteiro. Por que então que nós devemos entender esse texto, irmãos? Até aqui nós podemos trazer para nós no sentido assim, ó, eu não sou melhor do que ninguém. Se Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, se curvou, né, deixou a sua glória, veio para a terra para nos servir, porque Jesus veio para servir, ele mesmo falou, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, quer dizer, ele veio para abençoar, ele veio para nos tornar filhos de Deus. Então ele veio para nos servir. Mas aí nós, muitas vezes que somos pecadores, não olhamos para esse exemplo do Filho de Deus, que se dobrou diante dos discípulos, e nós nos achamos o máximo. Não, capaz que eu vou fazer tal coisa. Não é ordenança de Jesus, tá? Mas se fosse preciso, você lavaria os pés bem empoeirados de um irmão teu? Não estou falando de irmão de família, irmão de igreja. Nem todos fariam isso. Eu acredito que nós faríamos. Por quê? Porque já temos o conhecimento, já sabemos o que significa isso. Mas tem gente que diz assim, capaz, tira esse chulé para lá. Não é assim? É assim. Eu me lembro que, quando eu era criança, toda tarde, quando meu pai chegava do trabalho, ele lavava os pés. E eu lavava os pés dele. Um dia era eu, um dia era minha irmã. Às vezes a gente ficava naquela, quem que vai lavar hoje? Né? Numa gamela. Eu lavava os pés do meu pai. Eu amava fazer isso. Era costume. Mas
Será que muitos filhos hoje, nos dias de hoje, fariam isso? Nós faríamos, eu acredito. Mas os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, se chega o pai bem sujo dentro de casa, ô filho, venha lavar meus pés. Capaz, eu não, vá tomar banho. Mas não é assim? Por quê? Porque o orgulho, a soberba, muitas vezes, faz com que a pessoa seja assim. Mas o Senhor Jesus se dobrou na frente dos discípulos e fez isso. Mas olhe bem um detalhe aqui, irmãos. O Senhor Jesus fez isso para os discípulos, ou seja, para os da mesma fé. Ele não fez para os ímpios, ele não fez para aqueles que estavam longe, ele fez para os discípulos dele, inclusive para Judas Iscariotes, porque Judas era um dos 12 e Judas estava ali, ó, como nós lemos ali. No versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Ele estava na ceia, Jesus lavou os pés dele também. Foi em sinal de humildade por alguém que ia traí-lo. Você pode imaginar um amor tão grande? Jesus fez isso pelo Judas, que iria sair dali, dessa ceia, e ia lá entregar ele para as autoridades judaicas. E nós muitas vezes ficamos naquele orgulho, naquela soberba, e dizendo assim, me prejudicou, se vire. E olha o que Jesus fez por Judas. Foi mais uma demonstração de amor que Jesus deu para Judas, porque se Judas não tivesse entregado Jesus, e mesmo depois de entregado, se ele tivesse se arrependido, Jesus teria perdoado. Mas nós não, eu, capaz que eu vou fazer isso por alguém. Olha a minha posição social, olha o que eu sou para estar lavando os pés de outro, ou dentro das igrejas, capaz, eu como pastor vou estar lavando os pés de alguém, eles é que tem que lavar o meu. A gente vê muito disso hoje. Eu estou usando aqui o exemplo de lavar os pés, mas falando dessa soberba, desse orgulho que existe hoje dentro do povo que se diz de Deus. E Jesus fez isso. E nos fez isso para exemplo nosso. Então veja só os próximos versículos agora, que não são muito falados do porquê que Jesus disse isso. Até aqui ainda que as pessoas falam, Jesus fez em sinal de humildade. Está correto? Está correto, realmente. Mas aqui para frente agora geralmente não é muito falado não. Então vamos entender isso hoje. Em muitos países, irmãos, da Ásia, hoje ainda, se você procurar lá no Google, você vai encontrar. Em muitos países da Ásia, ainda hoje, as plantas dos pés são consideradas uma das partes mais indignas, mais repudiadas do corpo. Porque eles dizem assim, é a parte que fica próxima ao chão, então está sujo. Ainda existe esse costume em alguns países da Ásia. E naquele tempo, então, veja só, Jesus fez isso sem dar importância para o que as pessoas falavam. Porque é só serviço de servo. Mas ele fez. Então, olha aqui, no versículo 10, então ali nós já falamos, que se ele não lavasse, não teria parte com ele. Então, no 10, ele disse assim, declarou-lhes Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. O que Jesus quis dizer nisso aqui para Pedro? Porque daí Pedro disse assim, não, Senhor, então não só os pés, me lave também a cabeça e as mãos. E aí Jesus disse isso, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Olha só, irmãos, quando o Senhor Jesus disse isso, ele estava nos falando de que quem já o aceitou,
já foi lavado pelo seu sangue e pela água da palavra. Amém? Então já foi lavado. Muitos aqui dizem foi a água do batismo. Não necessariamente, porque muitos se batizam e não mudam de vida. Então o que muda de vida é a palavra de Deus, a água da palavra e o sangue de Jesus. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí em Efésios. Efésios 5, 26. Nos diz assim, ó. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para que, aqui Jesus estava falando, Paulo estava falando a respeito de como o marido deve amar a esposa, igual que Jesus amou a igreja. E daí ele disse assim, ó, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então aqui, ó, quando Jesus disse isso aqui, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais já está todo limpo, era por causa disso. Porque quem já aceitou Jesus, porque aqui ele estava falando para os discípulos, ele não estava falando para o povo que ainda estava longe dele, que ainda estava no mundo, ele estava falando para os dele. Então ele disse assim, aquele que já tomou banho, já está limpo. Precisa lavar só os pés. Você já vai entender o porquê dos pés. Mas então aqui, o que nos lava, irmãos, não é a água do batismo. A água do batismo é importante, é necessário e tem que existir o batismo como sinal de obediência a Jesus. Aquele que tem oportunidade e não se batiza está desprezando uma ordem de Jesus. Mas aqui o que nos lava mesmo o coração, tirando nós do pecado, é a água da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus. Jesus é a palavra, porque fala lá em João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? É Jesus. O verbo é a palavra. O verbo é Jesus. Então, a água da palavra de Deus nos lava e o sangue do Senhor Jesus também nos lava. Então, por isso é que Jesus disse aqui, aquele que já se lavou, ou seja, aquele que já me aceitou como Salvador, já foi limpo com o meu sangue e com a água da minha palavra. Ficou entendido isso? Então, pastora, não é a água do batismo? Podemos usar como sendo a água do batismo? Podemos, mas não necessariamente. Por quê? Porque muitos, aquilo que nós já falamos antes, muitos se batizam, dão as costas para Jesus e nunca mais aparecem na igreja. Então não é o batismo que transforma. O batismo é necessário, em sinal de obediência, mas não é o batismo que salva a alma da pessoa, é Jesus quem salva. Amém? E aí Jesus disse assim, então, então quem já tomou banho, vamos dizer assim, quem já está limpo, quem já se lavou, não necessita senão lavar só os pés. Por quê? Olha só, lembra que eu falei ali? Que o costume era lavar os pés, porque as estradas eram empoeiradas? Então, Jesus também usou esse exemplo aqui, não necessita senão de lavar os pés. Por quê? Porque na caminhada, quem já tomou banho está limpo. Mas de repente saiu ali na rua, sujou os pés de novo. Então precisa tomar banho de novo? Não, lave só os pés. Foi isso que Jesus quis dizer. É claro que hoje a gente não tem mais esse costume. Você se suja, você vai para baixo do chuveiro, você toma um banho. Mas a pessoa está limpa, sujou só o pé, precisa tomar outro banho inteiro? Não, lave os pés. Mas a gente não faz mais isso hoje, né? Vai logo para debaixo do chuveiro. Mas é o que Jesus estava falando aqui, nos mostrando o lado espiritual. Como assim? Você já aceitou Jesus como Salvador, então você já está limpo. Mas a caminhada da vida cristã muitas vezes faz a gente sujar os pés. O que é isso? Na nossa caminhada de cristão, muitas vezes nós
pecamos. Entendido isso? Então, eu já tô limpa. No sentido espiritual, nós já estamos limpos. Tomamos banho, fomos lavados pelo sangue de Jesus e pela água da palavra. Então, estamos limpos. Não precisamos de outro banho, espiritualmente falando, tá, irmãos? Estão entendendo, né? Que agora eu estou falando do banho espiritual, não esse banho que a gente toma todo dia. Mas, conforme a gente vai servindo a Jesus, conforme a gente vai caminhando na nossa fé, nós não somos perfeitos. Nós pecamos, nós caímos, nós erramos, nós sujamos os pés. No quê? Na poeira da estrada. Porque nós estamos caminhando na nossa fé. Então sujamos os pés quando nós pecamos. É assim que acontece. E aí, então, por isso que Jesus diz, não, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Porque você está caminhando, sujou os pés, significa pecou. Pede perdão, lava só os pés. Pede perdão. Lavar os pés aqui é pedir perdão diariamente por tudo que nós fazemos de errado. Entendido, irmãos? Porque assim, não adianta a gente aceitar Jesus e dizer, estou perdoado para sempre, agora nunca mais preciso confessar meus pecados. Não é assim que funciona. Nós temos que confessar os nossos pecados diariamente. Isso é lavar os pés. Nós não precisamos de outro banho por inteiro, porque Jesus já nos lavou. Mas os nossos pés nós sujamos porque nós pecamos todo dia. É isso que eu quero que você guarde bem, entendido, irmãos? Ficou claro isso? Então, nós caminhamos, nós sujamos os nossos pés. Por quê? Porque a gente pensa errado, a gente fala errado, a gente faz coisa que não devia. Nós pecamos. O único que nunca pecou foi Jesus. Então, nós somos pecadores. Mas hoje o nosso pecado é diferente do que era antes. Hoje a gente peca por acidente, como eu digo sempre. Às vezes você diz assim, quando eu vi eu já falei, mas me perdoe, Senhor, eu pequei. Isso é um pecado por acidente, diferente daquele que vive falando, sabendo que está errado e continua no pecado. Então é diferente o nosso pecado de hoje, de cristão. Né? Entendido? Amém, irmãos? Então, por isso que nós temos que lavar os pés. Hoje, antes de você chegar em casa, antes de você dormir, lave os pés. Lave os pés hoje, antes de você dormir, irmãos. Mas eu estou falando de confessar os pecados. Confesse os teus pecados hoje, antes de você dormir. Isso significa lavar os pés. Né? Então vamos lavar os nossos pés, confessando os nossos pecados. É isso que Jesus falou aqui. E aí ele ainda disse assim, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que ele falou isso aqui? Justamente porque Judas Iscariotes estava ali junto com eles. E ele disse, vocês 11 já estão limpos, mas nem todos. Porque ele sabia que o diabo já tinha entrado no coração de Judas para traí-lo. Entendido? Amém? Então veja só. Aí no 11 que nós lemos, Jesus ainda disse assim, pois ele sabia quem era o traidor, né? Desculpe, aqui o texto está terminando. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Judas não estava limpo. E quantos hoje no nosso meio, dentro das igrejas, estão ali, mas não estão limpos. Por quê? Muitos porque ainda não foram lavados pela água da palavra e pelo sangue de Jesus. Ainda não conhecem a verdade. Mas, numa grande maioria, muitos já fizeram isso, mas esqueceram que os pés sujos na caminhada. E aí acham que confessando só uma vez, no momento que aceitou Jesus, está tudo bem, não preciso mais confessar meus pecados. Não é assim. Então nós temos que lavar os nossos pés todos os dias.
Aí nós não lemos, mas eu vou ler agora para poder te ensinar mais esse pedacinho aqui da palavra. Continuando agora no versículo 12, tá? Diz assim, ó. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Então, ó, Jesus lavou os pés de todos eles, daí se vestiu de novo, se cobriu de novo com a capa dele e voltou para a mesa da ceia. E daí disse para eles: vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aqui é que está a questão, irmão. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. Não significa que você tem que vir aqui, tirar teu sapato e eu lavar o teu pé, ou você lavar o meu pé. Não é isso. Mas Jesus aqui está falando de nós aprendermos a perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Porque se não existir perdão, se não existir amor verdadeiro, a pessoa não vai lavar o pé de ninguém. Estão entendendo? Amém? Então, olha só, Jesus disse isso aqui, daí no 15 ele ainda disse: porque eu vos dei o exemplo. Ó, então isso aqui Jesus fez para nos dar exemplo. Não foi uma regra que ele deixou, não foi um rito, não foi uma cerimônia, como o batismo e a ceia que ele ordenou. Mas isso aqui ele fez como um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Praticar o quê, irmãos? Não está lavando os pés um do outro toda hora, mas lavando os pés um do outro no sentido de amar e perdoar, de ser humilde, de não se considerar melhor que o outro. O que a gente vê muito hoje por aí, né? Eu já falei para vocês aqui um exemplo, ou foi no estudo bíblico, eu acho que eu falei. Não vou citar nomes, né? Não tem necessidade disso, mas de pastores, vou falar assim, porque já fiquei sabendo de 2, que chegam no seu carro, na porta da igreja, e tem que ter lá uma pessoa pronta para carregar a sua bolsa e a sua Bíblia até o altar, porque ele apenas ou ela apenas vai entrar e se posicionar no seu cargo sublime de pastor. Será que isso é lavar os pés uns dos outros? Dizer assim: você é inferior a mim, leve minha Bíblia lá para o altar, porque eu não posso carregar a Bíblia. A Bíblia que não devia de querer estar junto com ele, né? Mas existe muito isso hoje, irmãos. Existe muito isso hoje. Seria a mesma coisa que eu chegar aqui, escolher um de vocês e dizer: não, eu sou melhor que todos. Pegue minha Bíblia, leve lá, porque eu sou especial, não posso tocar nem na Bíblia. Esse é o pensamento de muitos hoje em dia. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse assim, ó: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Se a praticardes o quê? Lavar os pés uns dos outros. Mas não no sentido literal. Não, você não vai lavar água com água ali. Você vai amar e perdoar e se considerar igual ao teu irmão, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Né? Amém? Ou então eu chegaria para o irmão Agenor e diria: irmão Agenor, o senhor, como presidente dos diáconos, tem que levar minhas coisas onde eu for. Que coisa ridícula isso, né? Mas tem muito disso hoje. Então, o povo de hoje não está vivendo e não está praticando esse exemplo de humildade que o Senhor Jesus deixou. Nós somos todos iguais.
Então, por isso eu devo lavar os teus pés e você lavar os meus. No sentido de perdoar, amar, tratar bem. Não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. É esse o sentido. Diante de Deus não importa se tem dinheiro no banco ou não. Diante de Deus não importa a tua cor, a cor do teu cabelo, a cor dos teus olhos. Ninguém é melhor que o outro. Todos somos iguais. Então Jesus nos deixou esse exemplo aqui, para isso. E quando Jesus disse aqui, lavai os pés uns dos outros, então é nesse sentido, de nós nos ajudarmos. Mas, olha só, tem pessoas que entendem também que esse versículo aqui, que Jesus falou do versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também, acham que eu posso chegar para alguém e confessar os meus pecados e os meus pecados vão ser perdoados. Não é nesse sentido, tá, irmãos? Nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros se nós magoarmos alguém. Se eu magoei a Edna, por exemplo, eu tenho que chegar e dizer para ela, irmã, eu errei, eu pequei, você me perdoa? Mas no sentido assim, de eu chegar para ela ou chegar para qualquer outro e dizer assim, eu vou confessar para você todos os meus pecados para que você me perdoe. Nisso nós não podemos fazer, ficou entendido? Então isso nós não podemos fazer, porque o homem não tem autoridade para perdoar pecados de ninguém. Tem eu até anotei aqui, vou ler para você, uma frase, o autor é desconhecido, tá? Eu não sei quem é que falou, eu vi essa frase na internet e achei interessante, que combinou bem com o nosso assunto aqui. Eu coloquei como autor desconhecido, se alguém souber quem é, né? Diz assim, não conseguimos perdoar os pecados dos outros, nem os outros perdoarem os nossos pecados. Duas pessoas num lamaçal não conseguem limpar uma a outra. Precisamos de alguém limpo, é por isso que precisamos de Jesus. Ficou entendido? Olha só, não conseguimos perdoar os pecados uns dos outros. Como assim? Pastora, mas se você disse que nós temos que nos perdoar, que é lavar os pés. Sim, nos perdoar. Mas eu não tenho o poder de perdoar os teus pecados diante de Deus, nem você de perdoar os meus diante de Deus. Claro isso? Amém? Então veja só, aí essa pessoa que escreveu essa frase foi muito sábio nisso aqui. Disse assim, duas pessoas num lamaçal não conseguem limpar uma a outra. Quando nós estamos longe de Jesus, ou quando nós pecamos, nós estamos num lugar de lama. Nós estamos sujos, o pecado nos suja. Então, se eu que sou pecadora, estou suja, você, pecador, está sujo, eu não posso te limpar, nem você me limpar. Então, precisamos de alguém que seja limpo. Quem é que nunca pecou? Jesus. Então, precisamos de alguém limpo para nos limpar. Porque eu suja, vou querer limpar você sujo vai querer limpar eu suja? Ficou entendida essa frase, irmãos? Então, por isso nós precisamos de alguém que esteja limpo para poder nos limpar. Porque senão a minha sujeira vai passar para você, a tua sujeira vai passar para mim. Jesus é limpo, Ele pode nos limpar. Eu gostei muito dessa frase, não sei quem é, né, se alguém souber e quiser nos informar, mas é uma verdade. Nós precisamos de Jesus, porque só Ele nunca pecou, então só Ele pode nos perdoar. Mas nós podemos nos perdoar mutuamente, nós podemos e devemos nos perdoar lavando os pés uns dos outros. Ficou entendido, irmãos, esse texto a respeito de lavar os pés? Então, veja só, o que é, resumindo então, depois de lavar os pés, nós abandonamos o pecado. Quando nós lavamos os pés, vamos dizer assim, fomos limpos, lavados por Jesus.
Estamos limpos, não precisamos de outro banho. Mas somos pecadores. Então eu fiz alguma coisa que sujou o meu pé. Ou seja, eu pequei. Eu pequei. No momento que eu lavar os pés, que eu confessar os meus pecados, que eu confessar aquilo que eu fiz de errado, eu estou abandonando o pecado do mundo e da carne. E andando nas pegadas de Jesus. Com os meus pés limpos, andar nas pegadas do limpo Jesus Cristo. Entendido isso? Então, lavar os pés significa abandonar o caminho de pecado. Abandonar o pecado. Abra a tua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 25 até o 32. Olha, é muito interessante o que está dizendo aqui com relação a esse texto de lavar os pés. Ezequiel 18, 25. Diz assim: no entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o caminho do Senhor direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Da iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Olha só, então aqui, ó, Deus está nos dizendo, deixe o caminho tortuoso, ou seja, deixe o caminho sujo, de pecado, de iniquidade. Então, Deus está dizendo, o nosso caminho é tortuoso, o dele é certo. Mas o nosso é tortuoso, e tem gente que diz, não, eu não estou fazendo nada de errado. Mas nós somos pecadores, nós pecamos a todo instante, em palavras, em gestos, em pensamentos. Então, por isso que nós temos que lavar os pés. Por quê? Para abandonar o pecado, para abandonar o caminho tortuoso, que nem fala aqui em Ezequiel 18, remover a sujeira do pecado, dos nossos atos, do nosso corpo, das nossas atitudes. Isso é lavar os pés. E devemos fazer isso uns com os outros, então. Eu, às vezes, posso não ter pecado, mas o pecado do meu irmão pode me contaminar. Como assim? Quantas são as vezes que você peca por causa do pecado do teu irmão? Quer um exemplo? Vamos dizer que uma irmã, entre aspas, tá? Uma irmã veio para a igreja toda linda, maravilhosa, como vocês sabem que eu sempre falo a respeito disso, com uma roupa toda provocante, né? Aquele irmão que olhar para aquela mulher vai estar pecando por causa do pecado dela. Ah, eu não pequei, eu não me vesti mal, eu não me vesti indecente, mas eu olhei quem se vestiu, então eu pequei pelo pecado dela.
Então, no nosso caminho, muitas vezes, irmãos, nós pecamos por causa do pecado dos outros. Entenderam isso? Esse foi só um exemplo que eu usei. Mas quantas são as vezes que você pode pecar levado pelo pecado de outro? Por exemplo, eu soube que alguém falou uma mentira e agora está querendo que eu confirme. Aí eu vou confirmar, o pecado foi dele. Não, eu não vou confirmar, eu não vou pecar por causa do pecado dele. Claro, entendido isso? Então, no nosso caminhar, irmãos, muitas vezes nós andamos por caminhos tortuosos e muitas vezes por causa do pecado de outro. Então, precisamos, nesse caminho, lavar os nossos pés, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Perdoando o outro e não pecando por causa do outro. Não sei se dei um nó na cabeça de vocês, mas deu de entender? Amém? Então, nós temos que vigiar, por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Ah, pastora, mas tudo é tão difícil, então é muito difícil ser cristão. Não é, não. É difícil certas coisas que a gente tem que fazer para poder evitar pecar. Muitas vezes é difícil. Mas ser cristão é maravilhoso. Porque quando você aprende a servir a Jesus, irmão, ninguém mais te tira da presença de Jesus. Ninguém mais, pecado nenhum. Então é fácil ser cristão, pastora? É fácil e é difícil, depende do lado da moeda que você olhar. Mas é gostoso, porque vai ter recompensa para nós lá na glória. Né? Então, saia do caminho tortuoso, seja por você ou pelo outro. Não peque por causa de outro. Não sei se vocês compreenderam bem o que eu quis dizer aqui. Nós pecamos, mas muitas vezes o outro nos faz pecar. Então, não peque por causa dos pecados dos outros. E lavar os pés uns dos outros, então, é perdoar. Você tem perdoado aquele irmão que é igual a você diante de Deus e que fez alguma coisa que você não concordou? Aí você diz assim, eu nunca faria isso. Será que não faria até pior? Então isso significa lavar os pés uns dos outros. Por isso Jesus disse, vamos ler de novo para encerrar. Vamos ler esse versículo aqui, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que é que ele fez? Se dobrou na frente dos discípulos e lavou os pés. Você se dobra na frente dos outros em sinal de humildade ou você é aquela pessoa soberba? Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O que quer dizer isso? Grande é o Senhor. Nós somos todos iguais diante de Deus. Você não é melhor do que eu pelo teu conhecimento, pela tua idade, não existe isso. Somos iguais. E por isso temos que lavar os pés uns dos outros. Amém? Vamos tirar o sapato aí agora, vamos lavar os pés. Tá frio hoje, né? Para tirar o sapato não dá. Foi só uma brincadeira, mas você entendeu o significado dessa palavra então, né, irmãos? Amém? Jesus se humilhou, nós também temos que nos humilhar e confessar. Olhe bem o detalhe, irmãos. Eu falei ali, depois eu mudei de assunto. Quero frisar bem isso aqui. Confesse o teu pecado todos os dias. É necessário, pastora? É. Tem gente que confessa de montão. Não vale isso. Ah, Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz de errado. Você confessar em atacado, né? Daí é a oração do preguiçoso, né? Confessa em atacado, daí dorme. Chegue diante do Senhor. Senhor, me perdoe pelo que eu fiz hoje que te entristeceu. Me perdoe, Senhor, eu falei uma coisa que eu não devia ter falado. E diante de Deus você vai falar aquilo que você falou que não devia ter falado.
Para você confessar, para você contar. Ah, mas Deus sabe, eu não preciso. Claro que Deus sabe. Mas Ele quer que a gente confesse. O que é confessar? É falar, é relatar, é publicar. Então, fale. Se você falou uma mentira, Senhor, hoje eu menti, perdão. Mas esse perdão deve ser dito com arrependimento de coração, irmão, senão não é pecado perdoado. Só é perdoado se tiver arrependimento. Se dizer só assim, eu vou confessar então, eu menti, Senhor, me perdoe. Pronto, Deus me perdoou, amanhã eu posso mentir de novo. Daí não vale a pena. Daí pode ser só um remorso e não arrependimento. Amém, irmãos? Então confesse antes de você dormir, Senhor, eu fiz isso. Mas se eu não fiz nada de errado, pastora, eu não pequei hoje. Que bom então que você não pecou. Mas isso é tão difícil. A gente não pecar durante o dia. Às vezes a gente peca até dormindo, conforme o que sonha. Né? Então confesse. De um por um, pastora, de um por um. Se você quer ter o teu pecado perdoado, confesse. Mas arrependido. Se não se arrependeu, nem confesse, que daí é perda de tempo. Porque não vai ser perdoado. Amém?